O atendimento espiritual que é feito, ele verve de noite a noite e vai alcançar tanto a vigília quanto o sono, onde acontece o desdobramento, quanto em se considerando o desencarnado que tem seu momento de descanso, de sono que poderia acontecer e que desdobra enquanto isso ocorre. Há relato de que, de acordo com a elevação do espírito e a burilação dele, a necessidade de dormir vai ficando rarefeita até desaparecer. Enquanto que aquele espírito ainda materializado, ou mesmo ainda numa condição que não raia a tributo do puro, vai ter essa necessidade. Quando isso ocorre, André Luiz vai dizer que ele deixa a porção mais materializada do perispírito e desdobra lucidamente. E assim, o atendimento que acontece do mundo espiritual, ele vai tanto direcionar para um encarnado que esteja no desdobramento, ou que esteja numa vigília, propriamente dita, quanto para um desencarnado, onde existe variada forma na faceta de atendimento que verve para aquele necessitado. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer no capítulo 14, em Serviço Espiritual, de um homem que era casado, ele havia desencarnado, a esposa de uma condição elevada, mas ainda estava encarnada. E esse esposo, ele recebeu um atendimento pertinente ainda à sua condição, e após conseguir entrar num trabalho voluntário na espiritualidade que o ajudasse a refazer do desequilíbrio, ele conseguia estar indo ao encontro do ninho familiar, ali onde a esposa encarnada estava, para abeberar daquela cristalino e, quando fosse viável, auxiliar no trabalho de atendimento ao necessitado da sorte. E vai explicar que a renúncia, ela é o sentimento para o qual deve convergir o nosso esforço. Porque quando é possível sublimar a marcha, o prélio, o galope voal do espírito via doação, que é apanágio do santo, do herói, do Marte, que conseguiu
superar a própria humanidade e ascende para uma eterização da emoção, do sentimento. E uma diferenciação é que eu posso dizer que amo alguém na legítima fraternidade, mas se eu não consigo ceder, doar e renunciar a mim em favor do outro, eu posso até ter uma boa intenção, um sentimento de apreço, mas não será possível ainda experimentar a caridade pura. Depois do descerro, em que, através do cipoal, do sacrifício, do martírio, do próprio desejo, sonho que havia tecido, eu vou conseguindo burilar essa percepção dentro de mim. Então, você tem constrangimento que ocorre desencarne afora, que vai dizer dessa necessidade de purificar. Quando uma mãe precisa abrir mão de um filho, de um rebento da carne aqui, há uma experiência que ele precisa passar, ela desencarnou, ele ficou. Um genitor que precisa rever, renovar a perspectiva de proteção, de auxílio à família que ficou. Uma esposa que é levada constrangida a abrir mão do marido para uma alma, alguém, irmã. Um esposo que é orientado, impelido a colaborar e abrir a porta do seu lar a uma segunda núpcia, a um novo enlace com a esposa que ficou na terra. Ou seja, existe uma intimação com o trespasse, um chamamento ao despertamento da lei de uma caridade. Posso aceitar e já me preparar para isso aqui, para o desapego, para a renúncia. Para aprimorar o que quero, o que busco. E elevar meu padrão de desejo, equilibrar isso e sublimar no reenchente do porvir. Ou eu posso fechar a porta alma adentro a esse desafio, a esse chamamento, em que a dor vai ser meu quinhão. Porque se o amor ele não é capaz de doar, de dividir, a felicidade não encontra possibilidade, caminho para frutificar, multiplicar. No Cacau de ontem, nós falávamos do capítulo Forças Viciadas, onde a corrente mental, a orientação do benfeitor deve ser incorporado por mim, que é um apanágio, um gênio da monança, para que eu possa me guaridar de suporte no auxílio.
uma moça estava num grupo de WhatsApp de um estabelecimento de ensino e houve uma interferência de um clonador que entrou nesse grupo e desabilitou a administração de quem estava ali na administração junto com essa moça, ficou só o número dela administrando e começou a fazer chamada de mensagem no privado de cada qual ali, pedindo um valor em Pix, em torno de 1.500, que depois devolveria. E esse grupo estava fechado para conversa se não fosse administrador. E ela resolveu, mesmo poderia ficar com o chip, porque depois de descoberta e rastreado, ela seguiria com o número que tinha, mas optou por trocar. E com isso seria preciso refazer o grupo. E para auxiliar, chamei alguém ali do meio para iniciar um outro grupo, adicionar quem estava. E não comentei com ela que tive a iniciativa, mas daí foi bem sucedido e reorganizou aquele agrupamento ali. Isso mostra como que é imprevisível uma interferência que venha para testar minha resistência. É uma ação alienígena de alguém que não estava ali naquele grupo que entra, se passa por ela e existe uma dolação com o respectivo risco, porque se um dinheiro é enviado nessa condição, pode ter um fim nefando. E mostra como é rápido determinada circunstância e que às vezes não dá tempo de você falar ou esclarecer, você precisa agir. E quando seria para pôr o pingo no i da situação, já não é mais necessário porque a resolução aconteceu. E é isso que fala aqui, porque o momento que eu for ser chamada para o trespasse, ele é desconhecido para mim, é defeso. E é rápido. De tal forma que, se eu não tiver um preparo gradual e constante de vigilância, vai me pegar desprevenida. E eu vou levar para o astral a paixão, o apego, a loucura, que arrasto aqui. Por isso que a energia medianímica, ela é diferenciada pela direção, a flecha, feliz, benquista ou infeliz, prejudicial, correta, coerente ou sombria e indigna, em que cada psíquico estagia. É algo que, se eu me disponho a disciplinar meu movimento, eu vou
trilhar isso para um máximo de aproveitamento e de escoamento no bem. Mas veja, passa por um hábito, uma vontade de disciplinar, de domar. E aqui vai falar um pouquinho da similitude com a eletricidade. Eu ter no meu possibilidade uma poderosa arsênica cachoeira com um potencial, um latente de milhões de cavalo vapor, seria insuficiente. É isso por isso. Se indomável. Se eu não consigo direcionar e tornar isso útil para o meio que estou. Fica isso por isso. E, inclusive, leva a dano. Porque aquilo ali por aquilo acaba por gerar impactação que prejuíza. Seria necessário instalar, colocar um raciocínio de usina, de aparato, que lhe orienta, controla, emanação, recurso, dinamiza, aprimora e distribui em canalização correta, conforme a requerição de cada qual. A necessidade do burgo em que esteja. Se isso não for feito, se eu vou para analisar uma queda d'água como a catarata de Iguaçu, ali é um espetáculo para ver. Pode ser uma tela que me impressione pelo fenômeno de jorro, mas inútil, no sentido de trabalho, energia e tempo que poderia redundar num serviço nobre. E veja, essa questão de trabalho, energia e tempo é um clique que é feito pelo Cristo, que bate nessa tecla reiterada vez. Porque eu estou aqui num intensivão, vou ser chamada num momento desconhecido a queima-roupa e vou responder pela forma que empreguei trabalho, energia e tempo. Eu posso optar por uma preguiça, por um ócio, por um desperdício de tempo, por recusa ao trabalho edificante. Por descalabro da minha energia. Ou eu posso fermentar, frutificar esse recurso em algo útil. Porque aquilo que agrada para assistir e fica nisso é inútil. O que realmente tem valor, vai importar, é a cascata de reverberação útil na direção do outro. Senão é aquilo por aquilo. E quando eu sou chamada à minha consciência, o tempo que eu malbaratei, o trabalho que eu desperdicei, larguei, a energia que eu descuidei em algo que poderia redundar em utilidade, vai me cobrar ceitil por ceitil.
E essa é a quebra da energia viciada, que é feita a golpe de disciplina. O episódio da condição em que a Rússia vive com a Ucrânia, o presidente russo havia cedido a uma condição que a Ucrânia havia colocado e houve um cessar-fogo momentâneo, e ele havia emitido nota conclamando China, Índia e Brasil a auxiliar no trabalho de intermediação e entendimento numa situação ali perigosa, onde uma insânia funciona. E isso são alguns que representam um todo, porque muitos ali que estão naqueles respectivos ambientes é contra a guerra, o que está acontecendo ali. Participa a revelia, porque está ali. E pode ser que uma minoria que funcione numa insânia, num desarvor insaciável, responda pela tragédia de muitos. Por isso que o despertamento para o trabalho comigo mesma é uma urgência. Caso contrário, o meu vitimismo, ele vai me levar a desejar um chafurdo, um lodaço no charco, para compensar o meu vazio, a minha insuficiência. Em sendo assim, a dor maior é chamada a funcionar em favor, sobrepondo a dor menor. Porque daí o arrolo, a situação de fascinação recíproca, me leva a buscar uma enfermidade, me acomodar a ela, para facilitar meu menor, sombrio esforço. Vou me dizer prejudicada, assediada, inquieta, confusa. Somente que, se vem a minha restauração, de um pânico, caso não haja essa mudança respectiva na direção da minha energia, eu vou me sentir no ócio, vazia, sofrida, padecente. Vou criar sintoma, evocar impressão, tela, imaginação, de maneira que aquela enfermidade retorne, aquela alteração. E isso é esse tabuleiro de mel da autopiedade. Porque desejo, me comprazo nisso. E isso adentra a maioria dos casos de obsessão, que tem o seu variado grau, tipo, repercussão, alcance.
E nessa tela é que a dor mais forte é chamada a agir, a funcionar e acontecer sobre a dor mais fraca, para que haja o despertamento, o acordo. Do sono letal, da alma viciada, dependente, nesse tipo gênero de intercambiação, troca sombria inferior. Porque a preguiça, o ócio, ela é uma deserção, é um degredo voluntário, que é punido e que chama a aflição, a angústia, na retaguarda. Por isso que um rasgo de virtude, de boa intenção, já me ajuda nesse esforço. Quando consigo trilhar o movimento da canalização da minha possibilidade de trabalho, de energia e de tempo, côncia que posso sinergizar isso. Que é aquela parábola do talento, em que Jesus vai dizer da urgência, que é um movimento para ontem. Porque eu, na minha inferioridade, na minha fraqueza, na minha imperfeição, como espírito inferior, eu estou no acréscimo da misericórdia. Por isso que o despertamento, ele me chama para ir ao encalço, acelerar meu movimento, ao invés de estagnar. Ao invés de laguear estanque, numa insurreição, ártego, perversão do meu senso moral, intemperância, irreverência, indisciplina, insandeço, imprecação, esgazeio, soluço, atrabilho, rebelação. Porque isso me ajuda a ir a um caos, guerrear, deliberar contra uma influência que pede de mim um esforço heróico. Porque eu não sei há quanto tempo eu estou acostumada com aquela fascinação mútua, com aquela vampirização recíproca. Que está a pedir de mim uma força, uma possibilidade estoica para romper, com um lance de cada instante. Nesse apanágio, acione inabordável para o tentame, esse momento que acontece essa queimada e a consequente destruição, perda e comprometimento de habitat, de vida, de oxigênio, de gás, mostra como é importante ficar num pensamento equilibrado. Porque isso me ajuda a levar a solução. Em se considerar que um fogo ele pode alastrar e destruir uma área, contaminar, gerar uma sinusite, uma rouquidão, intoxicação pulmonar, asma, apneia, dispneia, arritmia, qualquer complicação que vem da desordem gasosa, se considerar como é fácil iniciar um fogo
e como é complicado deter, vai mostrar como que é delicado essa vigilância. Porque um insignificante ócio da minha parte pode significar o comprometimento de uma área, de uma condição, que direto ou indiretamente depende de mim, da minha boa vontade, desse circuito ineludível de ação. Por isso, gravitar a benevolência, a indulgência, perdão da ofensa, paciência, me ajuda a viver essa doação numa espectro de comprometimento, de enfermidade. O equilíbrio do meu sentimento, do meu desejo. Para que não vá para uma cólera na adversidade, uma arrogância de querer resolver numa suposta justiça. Haja visto que a ideia nobre, o pensamento benigno, suscita saída e solução real, verdadeira. Ao passo que a vindita, o ódio gratuito, o olho por olho, ele complica, ele dificulta que a assistência, o auxílio chegue para quem precisa.